Brasil Imperial é um período da história brasileira entre 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, e 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Neste período, o Brasil foi governado por dois monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Como realmente foi a fundação do Brasil? Durante esse processo, muita coisa aconteceu. Uma versão da história é conhecida, a outra, nem tanto. A questão do José Bonifácio apareceu para mim, sobretudo quando eu estava querendo saber a respeito da nossa fundação, quem era o nosso fundador. Aqui no Brasil, nós tínhamos aquela ideia de que um português da família real, montado num jumento, na verdade era uma mula, né? Numa mula, com caganeira, gritou independência ou morte. E quando as pessoas me contavam sobre suas independências nos outros países e perguntavam da minha, eu percebi, eu não posso falar a minha história, não, isso não faz sentido. Não. Quando em 1808 a família real vem para o Brasil, nós começamos ali a ter certas bases fundantes. E o que são essas bases fundantes? São, dentre outras coisas, elementos que toda nação tem e que o Brasil não tinha. A questão da imprensa, por exemplo, a questão de um exército organizado, um exército próprio, enfim. Dom João VI traz para o Brasil valores, ainda como príncipe regente de Portugal, que o Brasil não tinha. Então vira um país. Daí ele cria o Banco do Brasil, cria os portos, o ensino superior, etc. Toda a infraestrutura brasileira foi Dom João VI começou. Embora eu não concorde com a tese de que a família real era inculta, não concordo com nada disso. A biblioteca transportada por Dom João VI foi imensa. O amor dele por música, por pintura. O cara era culto, não é o imbecil que comia coxinha. Ocorre uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto. E nesse contexto, eles queriam obrigar então o Dom João a voltar do Brasil para Portugal, porque estavam já enciumados, estavam achando que só o Brasil ia para frente, coisas assim. Volta Dom João VI e depois eles queriam que o próprio Pedro voltasse também. E aí que o José Bonifácio diz não, ele acha que se o Dom Pedro voltar, o Brasil, ele não tinha essa comunicação de hoje, nem em estradas, nem em internet, nem em correios. O Rio de Janeiro se transformou em centro das províncias quando veio Dom João VI. Antes disso, cada província era um universo diferente. Então, esse centro, o José Bonifácio disse, precisamos manter esse centro. Porque é importante, é um centro de intercomunicação, é um centro de administração. Precisamos desenvolver, inclusive, a partir desse centro, uma unidade. Então, José Bonifácio, em alguma medida, Dom João VI, na prática, ele deixa a estrutura do que seria o Brasil. José Bonifácio inventa com consciência, consciente do que fazia. O Brasil tem que ter este território unido. E se a gente tiver que dividir as províncias e cada uma delas obedecer só a Lisboa, nós não vamos conseguir essa unidade. O Brasil vai se quebrar. Porque se Portugal errar, o Brasil pode seguir o mesmo caminho revolucionário dos outros povos da América Espanhola, ou da França, dos Estados Unidos, e o Brasil se quebraria em diversas pequenas repúblicas. E ele dizia, isso vai ser péssimo. Enquanto a gente pode manter um grande e vasto império, que era a ideia dele, certo? Então José Bonifácio escreve uma carta muito mal criada por Dom Pedro, antes do dia do fico. Então vai ter o dia do fico e o José Bonifácio escreve para ele que se você tem honra de homem, né, e de príncipe, você vai ficar. Porque senão você vai ser responsável pelo rio de sangue que vai correr aqui. Essa foi a carta que José Bonifácio mandou. O José Bonifácio, dias depois, é chamado para integrar o ministério. Então, Dom Pedro I deu muito valor. Não era Dom Pedro I ainda, né? É príncipe regente. Mas Dom Pedro deu muito valor a José Bonifácio. José Bonifácio integra o ministério. A partir daí, ele manda Dom Pedro viajar pelas províncias. A ideia era viagem de província por província, porque o brasileiro tem esse valor ao símbolo do imperador, do rei. É que o José Bonifácio que cria o termo império, ele muda isso. O Portugal estava acostumado a falar em rei e reino. Então, ele fala, para a gente fundar esse império, eu preciso da unidade. Para fixar a unidade, eu preciso de um centro de força e união. O centro é o Rio de Janeiro, e a pessoa que simboliza esse centro é Pedro. Pedro, viaje para as províncias e conquiste o povo. Pedro era carismático. Coloca o Dom Pedro como, digamos, o símbolo de união. Foi José Bonifácio.
E como é que eu tenho certeza disso? Porque ele fundou uma sociedade paramaçônica para enfrentar a maçonaria. Ele sabia muito de sociedade secreta. Ele fundou uma sociedade secreta chamada a Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz. Santa Cruz, um dos nomes antigos do Brasil. Na sociedade secreta dele tinha uma das lojas, né, que ele não chamava de loja, chamava de palestra, chamava-se Independência ou Morte, muito antes do grito. Ele inventou o termo. Ele coloca Dom Pedro de Arconte-Rei, que era o cargo mais alto, que é quase o imperador. E ele, logo em seguida, que quando o Brasil, primeiro império, Dom Pedro I, qual é o primeiro-ministro? José Bonifácio. Toda a estrutura ele criou na sociedade secreta dele. Enquanto estavam discutindo se ia ser república, se ia manter o príncipe dele, já tinha montado tudo. E aí, por isso que ele é o fundador do Brasil, tá entendendo? O que é o projeto antigo que herda desde Dom Henrique, que era o príncipe das grandes navegações, dos Joões anteriores a Dom João VI, tudo o que ele faz? Não, Portugal, o grande império, o ideal de grande império, o ideal de civilização cristã, certo? O ideal de ser maior que os gregos, que é o ideal de Camões. Ele diz Portugal superou os gregos. Aquilo que cantavam os gregos fica pequeno se a gente fala das grandes navegações de Portugal. Esse é o ideal. José Bonifácio traz para o Brasil. Então vamos defender, Cavaleiros da Santa Cruz. Vamos defender essa coisa gigante. O último discurso dele em Portugal foi que terras para o grande vasto império, para a gente fazer uma nova civilização. Onde a gente tenha o assento com 2 S, claro, a gente tenha o assento para as ciências, as letras e as artes. A gente até fica emocionado de pensar no que o Brasil se transformou, tendo uma fundação, um fundador desse e um ideal de fundação desse. O Brasil era isso tudo. E tudo isso eu digo porque José Bonifácio é o estrategista da independência, estrategista até de guerra, porque ele monta a Marinha do Brasil e diz que o principal elemento era a Marinha. Por quê? Para a guerra não se travar nas casas das pessoas. Vamos travar a guerra no mar. Quando eles estiverem vindo, a gente já os derruba. A Marinha do Brasil é grata a ele até hoje. Então, assim, ele tem a visão total, estratégia de guerra, estratégia de integração nacional por meio do símbolo unificador, a estratégia do Centro de Força e União, que é local também, no Rio de Janeiro, a estratégia diplomática. Ele nomeia pessoas especiais para ir para a Inglaterra, para a França, para a Argentina, que não era ainda a Argentina que a gente começa, era a Confederação da Plata e uma série de coisas, para os Estados Unidos, dando ordens, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Esse é o nosso primeiro império, ele fez tudo isso. Ideia para educação de escolinha. Ele disse método tal para educar crianças. Universidade vai ser fundada em São Paulo com essas e essas bases, cursos tais e tais. Tá? Como tratar os franceses? A gente faz isso e cria um ciúme com os ingleses. Se eles não obedecerem, a gente vai para os ingleses. Se eles não gostarem, a gente fala que a gente se une com os argentinos e mata todos eles. E coisa assim. Ideal de integração americana, que fala, não sei o que a esquerda pega, Foro de São Paulo, tem nada a ver, ele inventou. Com outros objetivos, com outras funções, com aproveitamento evidentemente comercial, mas sobretudo de autodefesa. Não vamos deixar a Europa mandar aqui. A República no Brasil surge principalmente a partir de 3 questões. A primeira está relacionada à forma com que o abolicionismo foi feito. Naquela época, os escravos eram tidos como propriedade, e como toda propriedade, tinha um valor de mercado. O abolicionismo foi feito de tal forma que os proprietários não receberam nenhum ressarcimento para abrirem mão de seus escravos. Isso fez com que o Império perdesse o apoio dessa classe. A segunda questão está relacionada ao exército. O exército lutou na Guerra do Paraguai por um tempo excessivo. Existia um desprestígio em relação à marinha, pois o Império privilegiava e premiava a marinha enquanto o exército estava morrendo na Guerra do Paraguai. Isso fez com que Dom Pedro perdesse o apoio do exército também. A terceira questão foi religiosa. Dom Pedro entra em conflito com a igreja, não segue algumas bulas papais que proíbem o casamento entre maçons e católicas, manda prender bispos que seguem ordens da igreja e não as suas, e acaba perdendo o apoio dos fiéis. Quando teve a independência, o Brasil tinha 3.000 monges. Quando chegou no dia da República, tinha 8. O governo imperial não deixava os superiores das ordens religiosas fiscalizar o que estava acontecendo dentro, não deixava fundar novas escolas religiosas. Isso, a igreja estava acabando. A República veio de um acordo entre a igreja e uma parcela da maçonaria, porque ali era todo mundo maçom, o imperador era maçom, o republicano era maçom, todo mundo maçom. Então tem uma briga interna na maçonaria e a igreja se aliou com uma parte e apoiou a República. Quando a República
é instaurada, que é um golpe em cima da monarquia, a monarquia já tinha construído esse argumento. A República simplesmente aprofunda e leva isso a uma estratosfera. De modo que, desde o momento em que a República, de fato, configurou-se como tal, em 1889, a República nunca permitiu, efetivamente, que o Brasil tivesse alguma identidade cultural. E mais, cunha uma ideia de que o Brasil é o país do futuro. Porque quando você deslegitima a cultura de um povo, aquela cultura pode ser fabricada, ela pode ser construída artificialmente por determinação estatal. Então, toda a trajetória da República Brasileira é a trajetória, entre outras coisas, da construção de uma identidade nacional a partir da esfera do Estado. A unidade, a concentração do poder substitui o senso de identidade nacional, meu Deus do céu. Quer dizer, se não existe uma unidade de sentimento no povo, alguém tem que criar uma unidade artificial e impor. Você esquece tudo que o Brasil foi, toda a sua herança intelectual, a sua herança espiritual, a sua história e coloca outra. Aí você vai colocando a história de um movimento internacional. Pode ser um movimento comunista, mas isso pode acontecer, porque é o que a Olga Benário é parte do movimento comunista. Agora, não é só contra o comunismo que temos que nos aprender a nos defender, é qualquer outra coisa que queira tomar o lugar da verdade, o lugar da história, das nossas características próprias, da nossa voz, do nosso modo de ser no mundo. Qual é o modo de ser brasileiro no mundo? Você dificilmente encontra no Brasil algum político, algum estadista que tenha uma visão integral do Brasil. Geralmente a visão é paroquial, ele vê um pedacinho que é a classe dele, o grupo dele. Como pessoa da esquerda, eu só vejo o seu próprio umbigo, né? Ninguém procura captar o Brasil inteiro, né? Para isso, evidentemente, você não precisa ter viajado o Brasil inteiro. Um pouco de imaginação basta, um pouco de estudo basta, para você entender como é que a pessoa sente, né? Você vê, por exemplo, você vai no Rio Grande, o Rio Grande tem uma certa consciência histórica. Sabe por que eles têm a consciência histórica? Porque a sua história foi condensada numa grande narrativa épica que é do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Então você não é obra de história, é uma obra de ficção, mas é a epopeia do Rio Grande. Todo gaúcho leu isso e ele tem isso na memória. Então você vê, até eu, quando ia no Rio Grande, eu ouvia os caras cantando no Rio Grande, eu mesmo me emocionava, porque eu me sentia participando da história. Agora, tem isso em São Paulo? Tem isso no Rio? Já não tem mais. O Rio tinha, acabou. Estado nenhum tem esse senso de unidade histórica. Nem em Minas Gerais você encontra muito isso mais. Sobrou só no Rio Grande. Não, a República foi uma palhaçada, desde o início. Você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Paço Imperial, que é onde morava o imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Paço Imperial, o que é? Uma velha casa de fazenda, onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a República, daí os generais, não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha, tá certo? E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução, e nunca mais estabilizou, não teve 5 anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria, E essa outra fase começa com militares no poder. A gente fala de ditadura militar a partir de 64. A gente começa com uma república que é conhecida como República da Espada, do Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca, e o seguinte, Marechal Floriano Peixoto. A gente tem uma República da Espada porque é a República do Exército, é uma ditadura positivista. Nossos 2 primeiros presidentes foram ditadores militares, digamos assim. Então, a Constituição foi feita em 1891, a Constituição já foi desrespeitada pelo segundo presidente da República. A revolta da Armada, a Marinha, lembra que eu disse que o Exército que era republicano, mas a Marinha adorava o Império. Aí a Marinha, vez ou outra, colocava navios de guerra na frente do Rio de Janeiro, dizendo, vou bombardear tudo se você não fizer tal coisa. Aí a revolta da Armada, a famosa revolta da Armada. Começa assim a história da República. E dizem que não teve guerra civil no primeiro momento, mas aí depois tem revolta da Armada, depois tem Canudos, depois tem um monte de coisa. O Brasil precisa formar e reconhecer pessoas capacitadas, e esse reconhecimento de pessoas capacitadas nas diferentes áreas é que é uma possibilidade de que pessoas cresçam. E a política, nesse apanhamento historiográfico de um século XX,
em que sai uma coroa, sai uma trindade, entra outra bandeira, outro hino, outro símbolo constitucional. Sai esses símbolos constitucionais, entra Vargas, carregando, no seu período, outros símbolos nacionais. Quando nós voltamos à ideia de Deus presente na Constituição, que não é mais o Deus da Trindade, é o Deus laico, é o Deus que abre um conjunto de possibilidades em que até Vargas ou Lula podem ser o Messias. Sai Vargas, uma Brasília surge. E estou fazendo tudo isso assim, de forma acelerada. Sai Brasília, no sentido de apresentação simbólica, nós temos 64. Sai 64, nós temos um novo Brasil para muitos. O novo processo de independência ocorreu em 88. Sai 88, 2002. Eis o momento de libertação do povo. Não, a libertação do povo aqui já aconteceu. Já aconteceu há muito tempo. Então esse processo de mudanças simbólicas, esses vácuos, germina a existência de todo tipo de tirania. Deixa ali, as sementes estão bem postas. E isso até hoje. O Brasil é uma aberração total. Brasília matou o Brasil, né? Eu considero o Juscelino Kubitschek uma das maiores bestas quadradas que já houve na história do Brasil. Porque o Rio de Janeiro, ele era a síntese do Brasil, né? Se você pegar, por exemplo, a literatura brasileira, ela é toda feita de sujeito que saiu do Amazonas, do Ceará, do Rio Grande, aí foi parar no Rio. E aí no Rio você tinha o diálogo entre as várias culturas do Brasil, né? Agora mudou para Brasília, criaram lá um tipo de arquitetura que torna uma manifestação popular quase impossível, porque está longe e os edifícios são dispostos de tal maneira que o povo não tem sequer acesso. Vocês viram isso em março de 2015, não é isso? Agora, se o governo estivesse no Palácio do Catete, ele caía em 24 horas. Tá entendendo? Então criaram uma capital para ser uma ditadura. Existe um livro feito por dois arquitetos soviéticos, cujo nome não me ocorre agora, são dois nomes complicados, que chama Cidade Comunista Ideal. É o modelo de Brasília. E foi isso que eles fizeram lá. Quer dizer, você chama um negro comunista para fazer a capital do país. Ele vai fazer o quê? Uma arquitetura comunista, evidentemente. É um falso símbolo nacional. Brasília não condensa nada da nacionalidade. Você vê ali algum sinal da velha arquitetura brasileira? O grande arquiteto que condensa a arte da arquitetura brasileira é o Zanini, não o Niemeyer. O Zanini trabalha com material nacional, aliás, só lida com matérias-primas do local, tá certo? Então, quer dizer, este é o arquiteto que personifica o Brasil. Claro, existem outros, evidentemente, né? Eu gosto muito do Marcos de Vasconcelos, tem vários arquitetos notáveis, mas o Niemeyer não é um deles, né? A arquitetura de Niemeyer, como a do tal do Vila Nova Artigas, arquitetura comunista, tá certo? Agora, a arquitetura comunista é arquitetura para um governo centralizador. Agora, quem está no governo? Não precisa ser os comunistas. Foram os militares que ocupam. Eles fizeram a capital e deram para os militares. E daí veio uma ditadura falando, mas vocês fizeram a capital para ser uma capital da ditadura, virou